Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Clara e esse é o meu segundo vídeo. Eu tava um dia aqui em casa, tava brincando com os meus filhos e aí do nada eu fiz um vídeo, mas eu fiz um vídeo de palhaçada, sabe? Só pra brincar mesmo. E publiquei, assim. Nessa publicação eu vi quantas visualizações teve, eu achei engraçado e tudo mais, e eu percebi que realmente as redes sociais, a internet em si, ela é um canal muito grande de, de comunicação, sabe? E eu tenho pensado muitas coisas, tem acontecido, eu sinto Deus ministrando no meu coração muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes eu não tenho conseguido ordenar. E algumas palavras, elas têm sido muito fortes na minha vida. Então eu resolvi gravar, não foi na intenção de virar uma youtuber, nada disso não. Mas foi na intenção de talvez ajudar alguém. Talvez exista cabeças loucas como a minha por aí. Então, se eu puder levar alguma palavra para alguém, já que eu não consigo levar pessoalmente muitas vezes, que alguém me escute falando isso. Talvez que eu consiga desabafar coisas que estão aqui dentro. Eu não sei. Mas aí tá aí o vídeo. Aí, se vocês acharem alguém louco igual eu, alguém que entenda a passagem que eu vou falar hoje, não sei, vocês veem aí, tá? Eu vou ler para vocês a passagem de João, o Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, onde Jesus diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Eu fiquei me perguntando nessa passagem por que será que Jesus perguntou 3 vezes para Simão, para Pedro, se Pedro amava ele realmente? Jesus sabe todas as coisas, ele sabe do nosso coração, ele sabe do mais íntimo do nosso coração. Não adianta a gente querer esconder qualquer coisa dele, que ele sabe. Então eu fiquei perguntando, e eu não tenho a menor dúvida de que Pedro realmente amava Jesus nessa determinada passagem. Mas então eu fiquei tentando entender por que será que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. E aí eu comecei a pensar, sabe, na minha vida, nas coisas que acontecem no dia a dia, na família, nos amigos, sabe? E eu percebi que muitas e muitas vezes as pessoas falam com a gente, as pessoas perguntam coisas pra gente e a gente não presta atenção de verdade nem no que a pessoa realmente quer, nem no que a pessoa realmente está perguntando, nem no que ela realmente está tentando transmitir. E a gente muitas vezes responde de qualquer jeito. Jesus não tinha dúvida de que Pedro amava ele. E Pedro sabia do tamanho do amor que ele tinha por Jesus. Mas ele não tinha consciência do amor de Jesus por eles, sabe? Nem do tamanho da responsabilidade de ter sido escolhido por Jesus naquela época. E voltando assim
mundo de hoje, né? Quantas vezes tem gente perto de mim, sabe? Quantas vezes tem gente perto de vocês aí e a gente não escuta de verdade o que a pessoa tá falando. Às vezes tem amigo teu querendo te dizer alguma coisa, mas às vezes essa pessoa não tá segura para te falar. Talvez ela tente te falar alguma coisa através de alguma pergunta. Talvez ela tente te dar um toque, sabe? Através de alguma pergunta. Ou através de silêncio. Jesus muitas vezes ficou em silêncio também. E eu tenho percebido que pessoas estão perto de mim e eu não consigo falar aquilo que realmente é importante. Pior do que isso, eu falo muito, mas não falo aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é essencial. E muitas vezes eu tenho deixado de escutar as pessoas. Assim como eu tô vendo meu filho aqui, sabe? Passando atrás de mim. E muitas vezes eu não escuto de verdade os meus filhos. As manias que eles têm, às vezes para chamar a atenção, às vezes para muitas coisas assim, eu não escuto de verdade os meus filhos. E através de simples perguntas, através de poucos comentários, você pode, no teu silêncio, descobrir muito da vida de outras pessoas. E as pessoas estão precisando tanto umas das outras. Cada uma tá presa no seu mundinho, sabe? Presa no trabalho, nos problemas de casamento, no esconder, às vezes, coisas dos pais. Eu tenho visto muitos adolescentes fazer isso. E eu me recordo muitas vezes quando eu fiz isso com a minha mãe. Às vezes o teu pai, a tua mãe, tá tentando falar alguma coisa na tua cabeça. Às vezes repetitivamente, como Jesus fez com Pedro. Tu me amas. Às vezes o teu pai, tua mãe tá falando ali na tua cabeça uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas às vezes ela tá só precisando da tua atenção. Talvez ela esteja precisando de você ouvir ela um pouco. Talvez a tua mãe, o teu pai, o teu marido, teus filhos, teus amigos. E não sei. Eu sei que tem muita gente precisando falar. Às vezes falando coisas e a gente não consegue escutar. Naquela hora eu penso, eu entendo, eu imagino que Jesus queria falar assim muitas coisas para Pedro. Tu me amas, Pedro? Mas eu acho que ele estava querendo dizer eu te amo. Eu te amo e você vai ter que mostrar o meu amor para outras pessoas. E nós não temos mostrado o amor de Jesus para ninguém. Eu não tenho mostrado o amor de Jesus para ninguém. Eu mal consigo ouvir os meus familiares. Eu tento ajudar muitas vezes na igreja. Eu juro que eu tento fazer o meu melhor. Mas muitas vezes o melhor da gente não é o melhor de Deus. Porque Pedro não tinha noção naquela hora da grandiosidade do trabalho que ele faria depois. Mas Jesus já sabia. E ele deixou a ordem para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Penso eu que apacentar as minhas ovelhas, que cuidar dos meus cordeiros, não significa você virar pastor de igreja, não significa você querer levar a multidão, transformar as vidas. Eu penso que pastorear as ovelhas no que está no meu alcance, e eu não tenho feito, é ouvir as pessoas. É procurar prestar um pouquinho mais de atenção, sabe? No que as pessoas dizem. Provavelmente eu deixei de escutar muita coisa.
Provavelmente no deixar de escutar muita coisa eu pequei, não prestando atenção na vida das outras pessoas, naquilo que as outras pessoas precisavam de mim. Eu penso que apacentar as ovelhas não é você julgar. Talvez seja falar na hora certa, com brandura. Talvez seja você se calar e não julgar. Sabe, eu tenho 3 amigas na minha vida. Além de Deus, além da minha mãe, que tem uma paciência tremenda comigo, coitada. E essas 3 amigas, eu vejo elas de alguma forma como a ordem de Jesus. Elas falam assim, eu falei assim, apacenta as minhas ovelhas. E eu me sinto assim, tão calma, tão em paz cada vez que eu estou perto dessas 3 pessoas. Essas 3 pessoas, assim, elas são muito diferentes, muito. E fazem diferença na minha vida, cada uma da sua forma. Mas eu tenho percebido que nem mesmo elas eu tenho escutado direito. Elas me escutam. Elas sempre me escutaram e sempre me deram a palavra, assim, elas me apacentaram quando eu precisei. Assim como Jesus mandou Pedro, elas fizeram comigo quando eu precisei, muitas e muitas vezes. Mas eu não faço por elas, nem pelos meus filhos, nem pela minha mãe. 1/10 do que Jesus já fez por mim. 1/10 do que elas já fizeram por mim. Então eu tô falando essa palavra assim, é porque eu gostaria muito de aprender a partir de hoje a escutar melhor as pessoas, aquilo que elas têm. A pergunta de Jesus, tu me amas? Eu imagino que foi uma mera distração, porque Jesus sabia do amor de Pedro. Na verdade, quem não sabia do amor era Pedro. Talvez Jesus tenha perguntado tantas vezes, as 3 vezes para Pedro, era para que Pedro tomasse consciência do amor dele e da responsabilidade perante esse amor. Nós, seres humanos, independente de religião, independente do que frequentamos, nós temos a responsabilidade de apacentar outros seres humanos. Talvez ouvir mais, talvez abraçar mais. Eu me comprometo a partir de hoje que eu quero ouvir mais as outras pessoas. Talvez ouvindo mais as outras pessoas, prestando mais atenção nas outras pessoas e não só nos meus problemas, nos meus desejos, nas minhas vontades, no meu egoísmo, naquilo que eu quero ou deixo de querer. E talvez apacentar outras pessoas, eles. Talvez assim eu consiga escutar mais a voz de Jesus. Então é esse o recado que eu tinha para falar hoje. Eu espero que eu tenha conseguido me comunicar direito, que eu consiga passar aquilo que eu sinto Deus falando em mim, sabe? E em nome de Jesus, quem eu ver esse vídeo, começa a prestar atenção nos seus amigos e não julga eles. Cada um dos amigos que passarem perto de vocês, cada um dos familiares que passarem perto de vocês, mesmo aqueles que vocês não aguentam mais ouvir porque falam e não dizem nada. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus deu essa ordem. Escuta quem está do teu lado. Se você não fazer nada, se você não puder levar calma, se você não puder apacentar, abraça, escuta. Não julga. Não julga. Eu quero, na minha vida, nunca mais julgar ninguém. Principalmente aqueles que eu amo muito. Aqueles que fazem diferença na minha vida.
E ainda que eu não concorde com o que faça, principalmente porque eu sei que eu erro muito também. Eu erro demais. Perante Deus eu erro muito. Mas eu tô aí, tentando acertar, tentando seguir no temor de Deus. E eu declaro que para quem diz que crente é robozinho só porque quer seguir a palavra, não é robozinho não. Muito pelo contrário, é ser humano sujo, tão sujo quanto os outros, quanto qualquer outra pessoa. Mas a gente tem que tentar ajudar uns aos outros. E é isso que eu tô tentando fazer com esse vídeo. Na verdade, eu tô tentando me expressar e dizer aquilo que eu não consigo falar pessoalmente. Né, Miguel? Então é isso. Se vocês gostaram, se vocês entenderam o que eu quis dizer, vocês curtem, se inscrevam no canal. Ai, tô virando youtuber. E comente se eu consegui me expressar direito e se vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é isso, tchau pra vocês, viu?